Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 184. Então, dando sequência ao estudo, 184 é livro de Sueli Caldas Schubert, tema obsessão-desobsessão, o tema modo de ação do obsessor. Olha o modo de ação dos obsessores. Só que nós ainda vamos aproveitar o tema aqui, nós vamos adentrar a mais assuntos ainda. Porque, gente, nós não podemos perder essa oportunidade. Porque isso é conhecimento que eu amealho através das obras aqui, básicas, e também estudos que eu participo de lá. Então nós não podemos perder isso. Olha só para você ver. Muitos obsessores implantam ovoides em determinados casais, justamente para que ele, obsessor, controle a vida daquele casal distante, não permitindo com que o casal se relacione, não é sexualmente não, tá? Não se relacione através da simpatia, da solidariedade, do amor, do carinho, que é o direito de um casal. Então, quando o obsessor de longe ele percebe que o casal está se reaproximando um do outro, eles acionam aqueles ovoides, e os ovoides, eles atacam o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema emocional e psicológico da esposa ou do marido, levando-os a um processo de repulsa, desestruturando-os. E não só desestruturando através desse processo, como também alimentando assim um certo sentimento negativo um contra o outro. É preciso entender também que esses obsessores, tendo nos corpos físicos esses ovoides, eles podem acionar aqueles ovoides naquelas mulheres ou naqueles homens, para que aquele homem casado busque fora de casa alguma coisa. Não vou dizer o nome, você sabe. E também a mulher a se apaixonar por uma outra pessoa fora de casa. E o homem também se apaixonar por uma outra pessoa fora de casa, para desgraçar com o casamento da pessoa. Você entende esse termo, perdão, tá? Isso não é brincadeira que eu estou dizendo, gente. Por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai. O negócio aqui na terra não é brincadeira, gente. Você pode dizer-me aí mentalmente, isso é tudo palhaçada. Eu posso dizer uma coisa? Eu agradeceria a Deus se realmente fosse palhaçada. Porque eu não me sinto nada bem sendo intérprete a ter que passar essa pouca vergonhagem que existe aqui no nosso meio. Então, não só isso, quantos milhões de ovoides encontram-se implantados nas mocinhas e nos mocinhos, os não casados, que buscam as festas raves, né? E ali, os obsessores, eles estimulam os ovoides a secretar, né? Há uma secreção, né? De feromônio. Obrigado, vó. Há uma secreção de feromônio masculino e feminino. Aí é onde
aquelas pessoas, aqueles rapazes bate-olho naquelas mina. Ó o tipo. E aquelas minas bate o olho naqueles bofe. Você entendeu? E daquele olhar, daí a pouco, você procura aquele casal, você já não acha ele mais. Para onde é que eles foram? Eu não vou dizer, tá, gente? Você tem cabeça, você sabe muito bem para onde ele foi, né? Ele saiu da festinha, né? Foi para outro lugarzinho. Preciso dizer, né? Você é muito inteligente. Ali naquele ato sexual, 90% daquele prazer, o obsessor é quem suga através dos elos de ligação que há entre aqueles encarnados com aqueles ovoides. Ele, as energias. Gente, 99% dos obsessores terríveis, eles não se dão luxo de ficar perto da gente, não. Eles têm quem trabalha para eles, gente. Eles têm quem serve caviar 24 horas a eles, gente. Vinho Chateau do Valier, uísque, não vou nem dizer a marca, porque eles não me pagam nada mesmo. Então, todo aquele prazer, quem desfruta é aquele obsessor que encontra-se quilômetros interligado àquela célula que se chama ovoide. E muitos jovens, olha só para você ver como são as coisas. Muitos jovens viciados em drogas, em sexo, bebida, essas coisas todas, eles lutam. Acaba com tudo que a família tem. E a maioria não consegue se libertar do vício. Muitos recorrem ao suicídio. Quando eles se suicidam, eles também se transformam em ovoides através da, como é que chama? Da licantropia e da hipnotização, da hipnose desses espíritos a trabalhar para eles também. Muitas pneumonias são ovoides. Porque você observa para você ver muitas pessoas que têm pneumonia, a maioria são desequilibradas emocionalmente e psicologicamente, são pessoas irritadas, nervosas, detentoras de mágoa, de ressentimento, de raiva. Eu mato, se for preciso. Eu odeio ela, eu odeio ele. Desestabiliza a imunologia e a pessoa se afunda. Então você entendeu que esses ovoides eles são implantados à noite, quando a pessoa dorme, que é levada para esses lugares e lá eles implantam esses ovoides no perispírito, no espírito da pessoa, que depois, com o passar do tempo, transfere-se para o corpo físico na forma de nódulos, cânceres, úlceras, pólipos, cistos e por aí em diante vai. Por aí em diante vai. Se a pessoa não modifica a moral, a atitude, o caráter, se não muda de hábito, de atitude, comportamento, ele vai para a terra do pé junto. O negócio é tão interessante, mas tão interessante, que amortece
o raciocínio das pessoas, quando as pessoas não conseguem assimilar. Observa para você ver, tem pessoas que elas bebem bebida alcoólica. O dia inteiro não fica tontas. Quem é que está bebendo através delas? Quando não um ovoide, um espírito cobaia, cúmplices dos obsessores que ali foi colocado. Porque o obsessor não precisa estar ali próximo, gente. O obsessor tendo o seu cobaia, ele coloca ali, o obsessor faz tudo por ele. Porque o obsessor, o cobaia, aliás, ele pensa em se redimir, mas ele está sendo enganado pelo obsessor, pelo espírito vampiro das trevas. Outra coisa, muitas mulheres grávidas devem tomar muito cuidado, porque, gente, ser mãe é um dos atos mais sagrados que existe aqui na Terra. E com todo respeito, eu na condição de homem que apoio todas as mulheres, mas muitas mulheres não se valorizam e não se dão o valor, não se dão o respeito. Porque quando eu vejo uma mulher grávida tomando um copo de cerveja ou fumando um cigarro, olha, me parte o coração. Me parte. Eu penso naquele momento. Eu penso mesmo. Não sabe a desgraça que está causando na vida dela e do filho. Gente, mulheres que passam por essa situação, o filho ali dentro do útero, com 5 dias de concepção. Ele sente tudo que você come, bebe. Ele sente tudo que você pensa. Ele ouve tudo que você fala. Não só o que sai pela boca verbal, como também o que sai pela tua mente. Todos os teus desejos, mulher, as tuas fantasias, as tuas ilusões, tudo que você bebe, ele bebe. Tudo que você come, ele come. Toda fofoca, todo orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, arrogância, ele sente tudo. Aquilo ali cai como se fosse uma pólvora em cima dele. Tudo. Você entendeu? Tudo que o teu companheiro também fala e faz. Você já entendeu, né? Faz. Ele sente tudo, meu bem. Por isso que os animais são superiores aos homens. Quando fala homem, simboliza homem e mulher. Porque o animal, ele só acasala no momento do cio. Não é verdade, meu bem? Depois só no outro cio, quer dizer, ela tem todo o período de gestação e o macho a respeita. Só no outro cio. Isso que equivale a dizer que o ser humano é primitivo. Porque o ser humano, ele não respeita. Tanto o homem quanto a mulher, com todo respeito, vocês entendem que isso é um estudo? Alguém precisa dizer isso, gente. Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não, porque há algumas exceções. Tem pessoas que se respeitam, mas tem outros que não se respeitam. Tem homens e mulheres grávidas que, se deixar, eles fazem sexo todo dia. Se esquecendo-se que todos aqueles sentimentos, aqueles desejos impregna todo o feto.
todo o embrião. Eu conheço casais que no mês 8 e no mês 9 eles ainda praticavam sexo. No 8º mês e no 9º mês. Eu conheço. Isso é um crime. Isso é vergonha. Isso não deve ser chamado de ser humano. Isso deve ser chamado de animal, não pode. Porque os animais são mais civilizados do que nós, seres humanos, nesse sentido. Cadê o respeito, gente? O casal não devia, depois que descobre que está grávida, não devia praticar sexo durante 9 meses. Perdão a quem está ouvindo. Você quer ter um filho saudável, com caráter, com moral? Dê exemplos. Porque tudo que vocês fazem ficam neles registrados. E semelhante atrai semelhante. E por nos encontrarmos no mundo de prova e expiação, todos os espíritos que reencarnam na condição de almas aqui são influenciados, sim, pelos atos dos outros. Então nós, muitas vezes, estamos aqui no corpo praticando o que os nossos pais praticaram, que ficaram registrados em nós. Você está entendendo a seriedade desse assunto? Isso é um estudo. E eu, se eu tiver oportunidade na próxima existência, eu vou voltar, eu quero ser professor numa faculdade, eu quero aplicar essa matéria, essas matérias. Esses alunos vão sofrer comigo? Vão sofrer no bom sentido, né? Porque eu vou exigir dos alunos 10 toda sexta-feira, em todas as matérias. Não vou conseguir, é lógico, porque cada um é cada um. Mas eu vou fazer a minha parte. Mas eu vou respeitá-los também. Eu não sou monstro assim. Eu estou dizendo que eu vou dar tudo de mim, como eu dou aqui tudo de mim. Agora eu não sei se você sabe. Todo casal imoral. Pera lá. Os espíritos das trevas, sabendo quem está ali reencarnado, preste atenção nisso. Você não vai ouvir isso em outros lugares, não. Os espíritos das trevas, sabendo quem está ali no útero reencarnado, percebendo o teu desequilíbrio de mamãe e o desequilíbrio de papai, eles pegam mamãe à noite, levam para essas regiões e implantam no útero dela ovoides que cresce junto com o feto, se misturando à placenta, ao líquido amniótico, sugando todas as energias da criança. Por isso que muitas crianças, não é generalizando, tá, gente? Pera lá. Por isso que muitas crianças já nascem com leucemia. Ó, não estou generalizando que toda leucemia é proveniente de um ovoide, tá? Mas um 1% em 100% da leucemia está relacionado aos ovoides implantados no útero de mamãe. Dá para você acreditar nisso? E algum, por exemplo, 0,5%
de alguns cânceres que as crianças já nascem proveniente de ovoides infiltrados no corpinho da criança. Aí você fala assim, não, chega, Luiz. Por que chega? Porque aquele espírito reencarnante, ele é novinho, meu bem, fisicamente, mas aquele espírito que está ali reencarnado, aquele é mais velho do que pé de serra, meu bem. É mais velho do que pé de serra. Novo é só o corpinho. E outra, e as predisposições, as pretendências que aquele indivíduo traz? E outra, quantas vezes aquela criança se deliciando das energias deletérias dos atos de papai e de mamãe, da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição de papai e de mamãe. São portas morais do recém-nato aberto às trevas, que através daquelas portas abertas já introduz naquele corpinho ovoides que se transformam em câncer quando nasce a criança com certos tipos de cânceres na massa encefálica, no estômago, no intestino, leucemia e por aí em diante. Quantas mães que depois que a criança nasce, o quadro clínico dela é tão grave que o pediatra ali resolve entre a família retirar o próprio útero de mamãe, porque ele constata ali, através das imagens realizadas antes, de que instalados em determinadas áreas na parede do útero interno, alguns pólipos. Só que eles, não sabendo o que significa esse pólipo em matéria de ovoides, eles acreditam, sendo um tumor, um pólipo, um tumor, um cisto maligno ou benigno, eles resolvem retirar o útero da mãe. E não só depois, e não só naquele momento. E quantas mulheres que vão ao médico e descobrem que estão com alguns pólipos, alguns tumores no útero, ali implantado ovoides pelos obsessores das trevas, nessas condições que estamos dizendo, onde os médicos resolvem retirar o útero daquela mãe, eliminando todo o sonho dela de ser mãe. Isso que os obsessores queriam, humilhá-la perante a sociedade, mas não é a prova e não é a expiação dela, é a prova e a expiação em partes. Porque se ela tivesse agido moralmente, intelectualmente, com caráter, com prudência, com bom senso, andar de acordo com os desígnios das leis divinas, andado em dia, nada de fantasia e de ilusão, ela não teria perdido o útero, só perdeu porque vivia na imoralidade. Ninguém perde nada se na moralidade encontra. Só na imoralidade. O imoral ele encontra totalmente desprotegido. Então Deus é ruim. Por que Deus é ruim? A pessoa planta jiló, vai querer comer maçã? A pessoa não está fazendo por onde? Agora, que Deus é esse que a pessoa planta jiló, Deus dá pera?
Isso não é Deus, isso é um demônio. Livre-arbítrio, direito de escolha. Nós escolhemos a dor em vez do amor. Nós temos dito isso aqui. Então, quantas mulheres depois do parto perdem o útero? Proveniente de alguns tumores, pólipos e cistos enormes ali alojados. E para evitar problemas maiores lá na frente, o médico resolve retirá-los. Mas retirando, resolve. Em partes, sim, retirou a parte física, mas continuou a parte espiritual, que depois, de acordo com a moral da pessoa, ela mesma elimina. Se ela não trabalha, ocorre um termo que se chama recidiva. Aquele tumor retorna e, ao retornar, leva a mãe a óbito. Falamos muito da mãe, né? Mas agora vamos falar do pai no próximo vídeo.